Aleluia. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Muito feliz de estar de volta com os amados, nesse dia especial, nesse dia dos pais. Feliz pela presença de todos que aqui estão, todos que aqui se encontram. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, derrame sobre a vida de vocês infinitas bênçãos. Antes de começar, eu quero testificar algo que eu vivi ao lado do Luiz Felipe. Estudei com o Luiz Felipe a vida toda. E praticamente poucos anos a gente estudou separado. E tudo que você está vivendo hoje, claro, na graça e na misericórdia de Deus, mas estou aqui para testificar que você sempre foi um aluno exemplar. Sempre, quando os outros paravam, inclusive eu, ele continuava estudando. Quando todo mundo terminava a prova, que olhava lá para o fundo, estava lá o Luiz Felipe terminando. E quando saiu o resultado, o Luiz Felipe sempre tirava das maiores notas. Então, prossiga no caminho que vai dar certo. E daqui um dia eu vou ter um amigo médico para poder me examinar de graça. Amém? Vamos orar, irmãos. Espírito Santo de Deus, eu reconheço minha total dependência na Tua presença, Senhor. Espírito Santo de Deus, se eu não tiver o Senhor e se o Senhor não estiver aqui neste lugar, Senhor, nada do que eu falar aqui vai adiantar de nada, Espírito Santo de Deus. Por isso, toma a minha boca, toma o meu coração, toma as vidas que aqui estão, Senhor, e derrama sobre eles uma poderosa unção e vem fazer algo novo sobre as nossas vidas neste lugar, Espírito Santo. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo de número 20, no verso 1. Apenas o verso 1. Amém? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Quando eu estava a ler esse texto, na verdade, pela primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei um pouco intrigado, porque quando você vai ver acerca da história do rei Ezequias, você vai ver que foi um dos poucos reis da história de Judá e Israel que viveram uma vida reta perante o Senhor e tiveram um reinado conforme os padrões estabelecidos por Deus na lei. Ele fez grandes reformas religiosas, derrubando os templos de Baal, derrubando os poste-ídolos daquela época, venceu inúmeras batalhas, sempre na força do Senhor, e teve um reino imensamente abençoado. Mas isso me intrigou. Como que um homem tão vitorioso e que andava com retidão na presença de Deus, recebe um chamado assim, ouvindo da boca de um profeta e entregando para ele a mensagem que Deus havia entregado a ele. O profeta Isaías chega para ele e fala: põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. E isso se confirma nos capítulos que à frente, quando Ezequias morre e o seu filho Manassés assume o reinado de Judá. E aí vai ficar comprovado que ele foi um dos piores reis da história de Israel e fez o povo errar como pouquíssimos fizeram. Mas não é sobre Ezequias que eu quero falar hoje. Eu quero falar hoje sobre um homem que é conhecido na Bíblia como o pai da fé, Abraão. E aí eu quero que você abra sua Bíblia lá no capítulo 22, a partir do verso 6. Gênesis, capítulo de número 22, no verso 6. Assim diz a palavra do Senhor. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. E perguntou Isaque: Eis o fogo, eis a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos.
chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. E ali Abraão edificou um altar, e sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, e em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou a voz do anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. E então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora seis que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Quando eu li esse texto, irmãos, 3 coisas me chamaram a atenção. No verso 9 vai dizer que quando Abraão chega ao Monte Moriá, ele edifica um altar ao Senhor. E naquele período, quando você edificava um altar ao Senhor, tinha algumas razões. Ou você queria invocar a presença do Senhor, ou você queria fazer um sacrifício, ou você queria ser grato por algo que Deus fez, que foi isso que Noé fez quando desceu da arca. Ele edifica um altar ao Senhor e ali coloca um cordeiro que serve como holocausto, e ali é uma oferta de gratidão a Deus por ter suprido eles durante todo o período que eles estiveram na arca. E quando eu estava a olhar para esse versículo 9, quando Abraão edifica um altar ao Senhor, isso mostra que Abraão era um pai posicionado. Ele estava indo, irmãos, para matar o seu filho. E Abraão, quando chega ali, que ele edifica um altar ao Senhor, ele está dizendo para Deus: Senhor, aqui eu estou levantando um altar para sacrificar o meu maior presente, que é o meu filho. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que o rapaz Isaque, você vê no texto que Isaque não fez força nenhuma com seu pai. E seu pai já era avançado em idade, e ele era um menino novo, muito mais viril. Mas Isaque não fez força alguma para revidar contra seu pai. E aqui está a chave, porque Isaque conhecia o Deus que Abraão servia. E Isaque cresceu ouvindo o que seu pai, as experiências que seu pai teve com Deus. E por isso Isaque em nenhum momento questionou a possibilidade de tentar fugir ou lutar contra o seu pai. Isaque conhecia o Deus, ele foi doutrinado a sempre obedecer à voz de Deus. E o que me chama mais atenção nesse texto é quando Isaque está lá, que ele vai ser imolado como uma oferta de holocausto. O anjo do Senhor grita: Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que você me ama mais do que o seu próprio filho, porque agora eu vi que você não me negaste o seu único filho. E aqui está o clímax dessa história. Quando você olha para a vida de Abraão, você vê um amigo de Deus, um homem com a fé que você não vai ver na Bíblia outro com tamanha fé. Um homem que no caminho, quando Deus caminhava para ir olhar a cidade de Sodoma e Gomorra, ele se posiciona à frente de Deus para fazer ponderações. Senhor, e se tiver 50, o Senhor vai destruir? Não, se tiver 50 eu não vou. Até chegar em 5. Isso mostra como Abraão tinha intimidade com Deus. E Abraão passou tudo aquilo para o seu filho. Ezequias foi ao contrário. Ezequias foi um grande rei para Israel, mas para a sua casa ele não tinha tanta valia. Por quê? Porque ele direcionou seus olhos para o reino e esqueceu de olhar para a sua família. Abraão não. Abraão colocava o seu filho num lugar que ele iria ter que aprender a ser com Deus, assim como seu pai foi. E sempre dando todo o apoio, dando todo o suporte e mostrando para ele quem era o Deus a quem ele servia. E quando Abraão vai para aquele Monte Moriá, Abraão exercita uma fé junto de uma obediência, porque ele obedece à voz do Senhor, mas ele vai sabendo que o Senhor era poderoso para ressuscitar o seu filho. E o escritor de Hebreus deixa isso bem claro, que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. E quando eu estava a pensar nesse texto, e eu parei para analisar como Abraão foi um dos pais com o maior legado na Bíblia. Porque todos nós hoje, irmãos, temos que viver para deixar um legado. Porque a nossa vida hoje vai passar, um dia a gente vai ser velho, um dia vai morrer, ou Jesus volta antes, mas todos nós estamos propensos à morte. E para hoje não tem mais idade. Um dia você está aqui e outro dia você pode não estar mais. Então,
todos os dias nós precisamos viver para deixar um legado. Porque uma pessoa sem legado é uma pessoa sem história. E se você não tiver um legado e uma história conforme a palavra, você não vai servir de exemplo para nenhuma das suas futuras gerações. Abraão tinha um legado tão extraordinário que todas as famílias da terra usavam Abraão como exemplo. Quando a mulher corcunda foi curada por Jesus, Jesus a chamou de filha de Abraão. Ou seja, ele não estava lá à toa, ele tinha um legado. O próprio Cristo reconhecia o legado de Abraão. E quando eu estava pensando nisso, como eu ainda não sou pai, eu não posso falar na visão de pai, mas eu posso falar na visão de filho. Isaac olhava para o seu pai e via um homem íntegro. Isaac olhava para o seu pai e via um homem de fé, um homem obediente. Isaac olhava para o seu pai e via um espelho de quem ele precisaria ser no futuro, como descendente. E Abraão é chamado no capítulo 12, e Abraão é chamado, recebe a confirmação através de uma aliança com Deus no capítulo 15. E agora no momento 22 é a prova que Deus faz a Abraão. Mas ele em nenhum momento reluta. Ele sabia que Deus era poderoso para fazer o que ele precisava. Se Deus prometeu que ele ia ser um pai de multidões, e que o filho da promessa era Isaac, ele sabia que Deus era suficientemente capaz para ressuscitar o seu filho. E quando eu olhei para isso, eu olhei para mim, Senhor, que legado eu estou deixando para as minhas futuras gerações? Que legado eu estou deixando para as minhas futuras gerações? E eu passei a olhar, e aqui quero abrir um parênteses, para o meu pai. Hoje, se eu estou aqui, é por causa de decisões que ele fez no passado, que influenciaram para que eu estivesse aqui nesta noite. Toda flecha precisa de um arqueiro para lapidá-la, colocar no arco e lançá-la no alvo. E os pais, segundo o salmista, diz que os filhos da mocidade são como flechas na mão do arqueiro. Que arqueiros são esses? São os pais. E nesta noite, perante toda a igreja, eu quero honrar a sua vida, Pai. Porque o Senhor tem sido o arqueiro que eu preciso para atingir o alvo. Eu disse para você mais cedo hoje, estou dizendo perante toda a igreja, e quem estiver assistindo, que você tem sido o arqueiro que tem me feito acertar o alvo. Porque, irmãos, como pais, nós precisamos, nós não, vocês, que eu não sou pai, precisamos deixar um legado para as nossas futuras gerações. Então, toda a maturidade, ela vem do ensinamento. Eu não teria como ter maturidade se um dia meu pai não tivesse me falado, Kainan, você vai passar por isso. Kainan, você vai enfrentar aquilo. No momento pode não parecer sentido, mas quando você viver, você vai adquirir a maturidade que aquele processo te fez entender. Então, perante todos, eu quero dizer que assim como Abraão teve um pai de fé, eu tenho um pai de fé. Eu tenho um pai ousado, que não tem medo de nada. Eu tenho um pai que não se abala com circunstâncias. Eu tenho um pai que está mergulhado numa vida do Espírito. Eu tenho um pai que não anda segundo a carne ou segundo a alma, mas que anda mediante o Espírito. E eu tenho um pai que vai voar ainda mais longe do que vocês estão vendo hoje. Porque as promessas que o Senhor tem na sua vida, eu estarei ao seu lado para vivenciá-las. Amém? Mas sabemos que nem todo mundo tem a sorte que eu tive de ter um pai presente, um pai que me criou na presença do Senhor, que me ensinou acerca de tudo. Nem todos tiveram esse privilégio. Mas eu não poderia deixar escapar um detalhe importantíssimo desse texto, na qual no versículo 13 diz que Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso nos arbustos. E aquele cordeiro, ele foi lá, pegou aquele cordeiro e ofereceu no lugar de Isaac, para sacrificar a Deus como holocausto. Aquele cordeiro é uma simbologia profética de Cristo. Aquele cordeiro que morreu no lugar de Isaac, mais na frente seria Cristo morrendo pelos nossos pecados. Então, mesmo que você não tenha tido um pai presente, mesmo que você não tenha tido um pai para te aconselhar, para te ensinar, para te colocar no caminho certo, para te projetar para acertar o alvo, você não é órfão. Você tem um pai que morreu por você na cruz. Você tem um pai que não faz acepção de pessoas. Você tem um pai que ele não pergunta pelos seus pecados ou o que você fez.
Você tem um pai que se importa e que luta por você. Você jamais enfrenta suas batalhas sozinho. Ele está sempre à proa do barco, a te olhar. E quando ele vê que você vai cair, ele está lá para segurar. Um dia desses eu tive uma experiência com uma criança. A gente estava numa oração e os pais me deram a criança. E eu fiquei segurando ela no colo e sentei na cadeira. E enquanto eu sentava na cadeira, vinha muitas pessoas e mexiam com ele. E cutucavam o bracinho dele e mexia nele. E ele ficava agoniado. Mas ele agarrava em mim como assim, daqui ninguém me arranca. E na mesma hora o Espírito Santo falou para mim, assim é eu e você. Você está aqui no meu colo, vem as circunstâncias todos os dias, vem as distrações todos os dias para te tirar da presença. Mas aqui no meu colo você está seguro. Aqui no meu colo ninguém é capaz de te tirar daqui. E quando eu parei para pensar nisso, eu fiquei muito grato a Deus. Fiquei muito grato a Deus, porque eu sei que tem males que têm afligido a nossa geração, e uma delas é a orfandade. É não ter um pai, é não ter uma mãe presente, é não ter alguém que projete. Porque tem pessoas que realmente se sentem sozinhas no mundo, porque não tem um pai, não tem em quem possa confiar. Não tem um porto seguro para levar as mágoas, não tem. Porque quando você está angustiado, você não vai procurar qualquer pessoa. Você vai procurar alguém que você tenha total segurança para poder aliviar suas mágoas. E essa noite, quando eu estava preparando essa palavra, eu pedi para Deus para que em corações que hajam esse espírito de orfandade sejam quebrados hoje. Porque você não é órfão, você tem um pai. Nós éramos órfãos quando estávamos no império das trevas, mas hoje que fomos transportados para o reino da maravilhosa luz, nós não somos mais órfãos. Nós temos um pai. Nós temos um pai. Entendeu? E eu até às vezes uso o testemunho do meu pai. Ele não teve pai na sua infância, mas ele se apegou com Deus ainda cedo. E Deus supriu tudo aquilo que lhe faltou por parte de pai, tudo aquilo que lhe faltou por parte de mãe, de vó, não importa, de irmão. Deus supriu. Porque se você tem Deus na sua vida, você tem tudo. Você tem tudo. E às vezes as pessoas querem parar por conta das dificuldades, mas se você quer viver coisas grandes, você precisa passar por grandes dificuldades. É isso que eu aprendi ontem na conferência Casa de Maqui. Deus só vai levar você até onde você vai aguentar. Você só vai viver o sobrenatural se você conseguir lidar com coisas naturais. Então, se você se sente assim, que se sente sem rumo, não vê quem possa te levar para esse alvo, olhe para Cristo, pois Ele já conquistou tudo aquilo que você precisava há mais de 2000 anos atrás, quando Ele morreu por nós naquela cruz. Você não precisa da aprovação das pessoas, você não precisa mais se guiar por disse ou me disse, ou se guiar por palavras contrárias. Você só precisa se guiar pela cruz de Cristo. Você só precisa se guiar pelo sacrifício vicário que Ele fez por nós naquela cruz.